Era noite de lua nova em Cachoeira, Bahia, no ano de 1973. Eu, com apenas 20 anos, acompanhava meu pai na pesca, como era costume desde a infância. Nossa canoa, de madeira velha e desgastada, deslizava pelas águas do rio Paraguaçu, cercada pelo silêncio profundo das margens. Apenas o som dos remos cortando o rio e o coachar distante dos sapos quebravam a quietude. O céu estava nublado e uma brisa úmida anunciava que a noite seria longa. Meu pai, com suas mãos calejadas e firmes, jogava a rede em busca do sustento de cada dia. Eu observava atento, mas algo naquela noite me incomodava. O rio parecia diferente, mais escuro e pesado. A água, geralmente translúcida sob a luz das estrelas, estava opaca, quase como se guardasse um segredo. Foi então que notei algo estranho. Uma área do rio, um pouco à frente de nossa canoa, parecia intocada. Os peixes, que costumavam saltar e formar ondulações leves, evitavam aquele ponto específico. Meu pai não parecia notar, ocupado com suas redes e cestos. Mas eu senti um frio subir pela espinha, um alerta silencioso que me dizia para não olhar mais naquela direção. Foi inevitável. Um brilho incomum, fraco e dourado, rompeu a escuridão da água. Estava submerso, como se algo tentasse emergir, mas fosse incapaz. Balancei a cabeça, tentando me convencer de que era apenas o reflexo de alguma luz distante, mas o céu estava escuro demais para isso. Meu pai, indiferente aos sinais que me perturbavam, remou até o ponto luminoso. "Aqui deve ter peixe bom", disse ele, mais para si mesmo, enquanto lançava a rede. Eu segurei firme na borda da canoa, o coração acelerado, sentindo que algo não estava certo. Quando ele puxou a rede de volta, percebi que ela estava mais pesada do que de costume. Esperei ver tilápias ou curimatãs se debatendo, mas, para meu espanto, a rede subiu vazia de vida. Em vez disso, estava coberta de uma lama grossa e pegajosa, com algo metálico preso em suas malhas. Era um objeto estranho, de formato indefinido, parcialmente coberto por corrosão e vegetação aquática. Meu pai o colocou no fundo da canoa sem dizer uma palavra, enquanto eu olhava fixamente para aquilo. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, como se tivéssemos perturbado algo que deveria permanecer esquecido. Naquele momento, o rio parecia nos observar. Quando chegamos à margem, o peso do objeto parecia maior do que eu lembrava. Era uma caixa pequena, com as laterais enferrujadas e cobertas por um lodo espesso que exalava um cheiro pungente. Passei a mão por sua superfície, limpando a lama o suficiente para revelar algo que me fez estremecer. Símbolos gravados em baixo relevo, tão antigos que pareciam feitos por mãos que não existiam mais. Não reconhecia as formas. Eram curvas e linhas que não se encaixavam em nenhuma escrita que eu conhecesse. Meu pai, alheio ao desconforto que aquilo me causava, levou a caixa para o casebre com uma determinação que beirava a obsessão. A estrutura simples de madeira onde vivíamos parecia encolher diante do peso invisível daquela coisa. Meu pai abriu a caixa com esforço, utilizando uma faca velha para forçar a fechadura oxidada. O som do metal se partindo ecoou pela sala, como um grito abafado. Dentro da caixa, encontramos algo pequeno, mas profundamente estranho. Era um artefato feito de ossos e metal entrelaçados, criando uma forma que eu não conseguia definir. Pequenos fragmentos brilhavam à luz fraca da lamparina, como se ainda estivessem vivos.
Meu pai segurou o objeto nas mãos, os olhos brilhando com uma ganância que eu nunca tinha visto antes. Isso vale ouro, ele disse, sem olhar para mim. Mas eu não conseguia pensar em riqueza ou sorte. Sentia que havia algo errado, como se o ar ao nosso redor estivesse mais denso. Naquela noite, o silêncio do casebre foi interrompido por sons que não conseguíamos explicar. Passos leves rodeavam a casa, acompanhados de murmúrios quase imperceptíveis, como uma conversa abafada. Olhei pela janela várias vezes, mas só via a escuridão do mato e o reflexo do rio, imóvel como um espelho. Algo estava à espreita. Acordei no meio da madrugada com um grito seco vindo do canto onde meu pai dormia. Ele estava sentado na cama, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido por quilômetros. Não disse nada, apenas passou a mão no rosto suado e voltou a se deitar. Não perguntei, mas vi que sua expressão havia mudado. Pela primeira vez, meu pai parecia perturbado. Quando o dia amanheceu, eu saí para buscar água no poço e percebi algo estranho ao redor do casebre. Pegadas molhadas marcavam o chão de terra batida, como se alguém ou alguma coisa tivesse caminhado ao redor da casa durante a noite. Não eram pegadas comuns, pareciam largas demais, com dedos alongados que deixavam uma impressão quase animalesca. Segui as marcas por alguns metros até que desaparecessem na vegetação. Na beira do rio, o cenário parecia ainda mais desolador. Uma névoa fina cobria a superfície, tão densa que apagava o brilho do sol nascente. Não era o tipo de neblina que se dissipava com o calor. Parecia viva, dançando em redemoinhos lentos e silenciosos. Meu pai, como sempre, ignorava os sinais. Pegou as redes e remou para o meio do rio, onde as águas pareciam mais tranquilas. Enquanto ele lançava a rede, observei o artefato na caixa, que agora estava no fundo da canoa. Parecia emitir um brilho tênue, um pulsar fraco, como o de uma chama prestes a se apagar. Quando a rede foi puxada, senti um tranco tão forte que quase nos fez tombar. Meu pai praguejou, segurando o cabo com todas as forças, enquanto eu tentava equilibrar a canoa. No entanto, não havia nada preso à rede. Apenas lama densa escorria pelas cordas, mas a força que puxava era inegavelmente real. Meu pai afastou o incidente com um gesto irritado, mas eu sabia que aquilo não era natural. O rio estava nos alertando, e algo no fundo do meu ser dizia que o artefato nunca deveria ter saído das profundezas. A inquietação crescia dentro de mim como uma maré cheia. Após os eventos daquela manhã, decidi buscar respostas com Denquitéria, uma velha rezadeira que vivia na periferia da cidade. Cachoeira, com suas ruas de paralelepípedos e casas de fachadas coloniais, guardava segredos tão antigos quanto o próprio rio. Denquitéria era conhecida por conhecer histórias esquecidas, aquelas que só sobrevivem em sussurros. Levei o artefato enrolado em um pano, hesitando antes de mostrá-lo. Quando finalmente o fiz, os olhos da mulher se estreitaram e ela recuou ligeiramente. Com uma voz baixa e carregada de gravidade, ela me contou o que sabia. Disse que o objeto fazia parte de uma oferenda deixada por antigos moradores da região. Era para aquele que dorme no fundo, uma entidade que, segundo ela, protegia o rio e suas margens. Mas havia uma condição: o equilíbrio nunca deveria ser quebrado. Quitéria explicou que o ser não era mau por natureza, mas sua fúria era devastadora se alguém perturbasse seu descanso ou roubasse
o que lhe pertencia. Olhei para o artefato em minhas mãos e senti o peso do que havíamos feito. Eu sabia que precisava devolvê-lo ao rio, mas meu pai pensava diferente. Quando voltei ao casebre, tentei convencer meu pai a largar aquela coisa, a colocá-la de volta onde pertencera, mas ele, consumido pela ideia de riqueza, se recusou. Não vou jogar fora algo que pode mudar nossas vidas, disse ele, sem se importar com os sinais claros de que algo estava errado. Naquela noite, o rio começou a mudar. A correnteza, antes serena, tornou-se feroz, como se algo sob as águas estivesse acordando. O vento assobiava pelas frestas do casebre, trazendo consigo um cheiro de lama e podridão. O equilíbrio havia sido quebrado e eu temia que não houvesse mais volta. Naquela noite, o sono não me trouxe descanso, mas sim um pesadelo profundo. Sonhei com o fundo do rio, onde as águas se estendiam em uma escuridão absoluta. Lá, em meio à imensidão líquida, uma figura colossal e horrível se erguia. Seus olhos, brilhando com uma luz fria e implacável, me fitavam fixamente. O ser parecia se alimentar da própria escuridão com membros longos e desproporcionais, e a cada movimento, as águas ao seu redor se agitavam com fúria. Era aquele que dorme no fundo, e ele estava despertando. Acordei com um sobressalto, o coração batendo descontrolado e o som de batidas violentas contra a porta do casebre. Antes que pudesse reagir, uma onda de lama e água invadiu a pequena casa. A força da corrente era inimaginável. O chão tremia e as paredes rangiam sob a pressão das águas. No centro daquela enxurrada, vi o artefato sendo arrastado, levando-o para a porta, para o rio. O rio estava reclamando o que havia sido roubado. Corri para tentar segurar o objeto, mas foi em vão. O rio o arrastava com uma força sobrenatural, como se as águas quisessem engolir tudo. Olhei para meu pai, esperando que ele finalmente percebesse o perigo, mas ele estava em pé, firme como uma rocha. Não, Jeremias, não vamos abandonar isso. O rio não vai nos vencer, ele gritou, desafiando a tempestade que nos cercava. Ele ainda acreditava que podia dominar aquilo, que poderia controlar o que estava por vir. Mas eu sabia, no fundo do meu ser, que a situação havia ultrapassado qualquer controle humano. O rio já nos tinha marcado e agora estava nos chamando. O confronto entre nós, pai e filho, nunca foi tão intenso, e no olhar dele pude ver o orgulho misturado com o medo que ele tentava esconder. Decididos a resolver de uma vez por todas o que havia começado, meu pai e eu seguimos para o rio, levando a caixa e o artefato. A atmosfera estava carregada de uma tensão que mal podíamos respirar. O caminho até a margem parecia cada vez mais árido e ameaçador. Árvores caíam ao nosso redor sem motivo aparente, como se o próprio chão estivesse sendo arrancado de suas raízes. O vento carregava um cheiro úmido e pesado, e os animais que antes eram comuns na região agora haviam sumido, deixando apenas o som do rio, que parecia rugir em nossa direção. Conforme nos aproximávamos da margem, algo começou a acontecer. O rio, que antes corria calmamente, começou a transbordar, suas águas se erguendo com uma força impossível de ser explicada. A correnteza parecia viva, moldando-se a cada passo que dávamos. A terra sob nossos pés se tornou escorregadia, como se o próprio rio estivesse tentando nos engolir. Foi então que, do meio das águas agitadas, surgiu a figura que eu tinha visto em meu sonho.
Era uma entidade formada por água escura e restos do próprio rio, com olhos que brilhavam como estrelas distantes, iluminando a noite com uma intensidade sobrenatural. Sua forma era abstrata, desproporcionada, como se fosse uma amálgama de tudo o que o rio havia guardado ao longo dos séculos. A voz da criatura ecoou em nossa mente, profunda e sombria. Com o coração batendo forte, me adiantei, tentando dialogar. Perdoe-nos. Viemos devolver o que tiramos. O rio não é nosso. Minhas palavras saíam rápidas, desesperadas, como se eu soubesse que aquele poderia ser o nosso último momento. Mas meu pai, teimoso como sempre, deu um passo à frente com a faca que ainda carregava. Eu não vou fugir de uma lenda, Jeremias. Ele gritou, e a fúria nos olhos dele fez com que o rio rugisse ainda mais alto. Eu sabia naquele instante que a raiva do pai poderia ser nossa condenação. O que ele não entendia era que não se tratava de uma lenda, era real, e nós estávamos no centro de seu território. A cena se desenrolou como um pesadelo que tomava forma diante de meus olhos. Meu pai, cego pela teimosia, foi engolido pelas águas. Um redemoinho furioso se formou ao seu redor, girando com uma força impossível, como se o próprio rio o puxasse para suas profundezas. O grito dele foi abafado pelo rugido das águas, e antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. Desesperado, sem mais nada a perder, eu agarrei a caixa e, com as mãos trêmulas, joguei o artefato nas águas revoltas. A entidade que surgira diante de nós recuou, seus olhos estrelas se suavizando até se apagarem. E o rio, que antes parecia enfurecido, acalmou-se. O estrondo cessou e uma calma mortal tomou o lugar do caos. Antes de desaparecer nas águas, a voz da criatura ecoou, clara e penetrante. O equilíbrio nunca deve ser perturbado. As palavras se cravaram em meu coração como uma sentença de morte. Eu sobrevivi, mas tudo o que conhecia foi levado. O casebre, a vida ao lado do velho rio, tudo se foi, engolido pela força do que não deve ser tocado. Hoje, sou o guardião das margens, vivendo em silêncio, alertando aqueles que ousam se aproximar para não cometerem o erro que meu pai e eu cometemos. Agora, já velho, sento-me à beira do rio. As águas correm tranquilas, mas os ecos de minha história jamais serão esquecidos. Moro sozinha neste casarão antigo, há mais de 40 anos. A casa, com suas paredes de pedra e janelas altas, sempre foi um lugar de silêncio, que só se interrompe pelo canto dos pássaros ou pelo som do vento que se arrasta pelas frestas. Muitos falam que este casarão é mal assombrado, mas eu nunca acreditei nessas histórias. Quem vive aqui, como eu, sabe que o que se escuta não são vozes de espíritos, mas sim o simples murmúrio da solidão. Era o ano de 1992, uma noite como outra qualquer, quando o vento começou a soprar mais forte do que o habitual. Estava eu, como sempre, à mesa, em silêncio, tentando preencher o vazio com algumas palavras escritas em meu diário, quando uma batida firme na porta me fez levantar. Naquele momento não esperava visita, e o visitante que se encontrava ali parecia ter chegado do nada. Um homem, de aparência comum, mas com olhos intensos, me pediu abrigo por uma noite. Disse que estava perdido, em busca de algo raro e que a viagem o havia cansado. Seu rosto não me parecia familiar e, apesar da suspeita, o convívio com a solidão
me impediu de recusar sua presença. Ele entrou e a casa, por mais vazia que fosse, parecia respirar com ele ali. À medida que a noite avançava, conversamos sobre lençóis, a história da cidade, suas lendas e os mistérios que povoam as vielas e os becos. O homem parecia interessado demais nas histórias antigas, como se quisesse saber mais do que eu sabia. Havia algo inquietante em sua curiosidade, mas antes que eu pudesse refletir mais sobre isso, ele se retirou, deixando a casa em silêncio novamente. No entanto, ao amanhecer, notei que ele havia partido sem deixar vestígios. Não ouvi portas se abrindo, nem passos na madrugada. Apenas o vazio que de novo tomou conta deste velho casarão. O vento, lá fora, continuava a cantar suas canções. Acordei cedo naquela manhã de março, como sempre faço, sem pressa. O casarão, envolto no silêncio, parecia intacto, como se nada tivesse ocorrido na noite anterior. Porém, ao passar pelos corredores e chegar à sala onde o viajante estava, percebi imediatamente o que me inquietou. Ele havia partido. Não ouvi a porta se abrir, nem passos na madrugada. O quarto estava vazio, mas havia algo que não fazia sentido. As cortinas, que antes estavam fechadas, agora estavam ligeiramente abertas, deixando que a luz fraca da manhã entrasse. Nenhum sinal de que o homem tivesse saído pela porta. Seus sapatos estavam embaixo da cama e a mala que ele carregava não estava mais lá. Tudo estava exatamente como deixara, exceto por uma coisa. Debaixo da cama, algo estava fora do lugar. Era um pequeno diário, com a capa de couro envelhecido, escondido entre as madeiras do piso. Ao pegá-lo, um frio estranho me percorreu, abri-o com mãos trêmulas e logo me deparei com as primeiras anotações. O viajante escrevera sobre as lendas da cidade, sobre túneis subterrâneos que conectam as casas mais antigas de Lençóis. Ele mencionava que tais passagens eram desconhecidas para a maioria, mas que guardavam segredos há muito esquecidos, relacionados a eventos misteriosos que ocorreram na região. A inquietação tomou conta de mim. Quem era aquele homem realmente? E por que ele estava tão obcecado pelas lendas que eu mesma conhecia apenas de ouvir falar? A dúvida foi se transformando em algo maior. Eu precisava investigar. Algo estava errado e eu não poderia ignorar os sinais que ele me deixara. Com o diário em mãos e as palavras do viajante em minha mente, não consegui mais afastar a ideia de que algo precisava ser desenterrado. O que ele procurava? O que ele sabia sobre os túneis subterrâneos que ligavam as velhas casas de Lençóis? Não havia mais como ignorar. Decidi que deveria investigar por conta própria. Saí pela manhã com o diário bem guardado na bolsa e fui até a casa vizinha, uma construção ainda mais antiga que o meu casarão. O antigo morador havia falecido anos atrás e a casa estava fechada há muito tempo. As janelas estavam empoeiradas, mas a porta, ao que parecia, havia sido forçada há pouco. Com certa relutância, entrei. O silêncio dentro da casa era quase palpável e o ar, denso e úmido, fazia-me sentir como se estivesse sendo observada. No fundo do corredor, perto de uma parede que parecia diferente das demais, percebi uma pequena fissura. Ao examinar melhor, encontrei um mecanismo oculto que, ao ser pressionado, revelou uma passagem secreta. O que antes parecia uma parede sólida agora era uma entrada escura, levando a um túnel estreito, forrado por pedras antigas e cobertas de musgo. Com um leve tremor nas mãos, adentrei o túnel. As paredes estavam marcadas com símbolos que eu nunca vira antes. Figuras esquisitas,
linhas curvas e círculos que pareciam se mover à medida que eu olhava. Algo dentro de mim dizia que o viajante tinha estado ali, talvez até mais fundo, onde ele deve ter feito uma descoberta alarmante. Mas ele não tinha deixado nenhum aviso. Quando retornei para casa, sentia uma presença estranha em meu casarão. Cada sombra parecia mais longa, cada ruído mais intenso. O que estava acontecendo? O que ele tinha descoberto? O diário que agora eu possuía parecia conter mais pistas, e ao ler mais uma passagem, percebi que o viajante estava tentando impedir algo muito mais antigo e terrível de ser revelado. O que seria esse segredo? Eu estava mais perto da resposta, mas ao mesmo tempo me sentia mais perdida. Nos dias seguintes, à medida que fui adentrando mais fundo nos mistérios dos túneis e do diário, uma sensação estranha começou a me invadir. Primeiramente eram pequenos detalhes. Um barulho abafado vindo do andar de cima, quando eu sabia que não havia ninguém lá. Portas que se fechavam sozinhas, com um estalo surdo, como se algo as empurrasse. Mas então as coisas começaram a se intensificar. Certa noite, enquanto estava em meu escritório, folheando mais uma vez o diário, ouvi um som vindo da cozinha. Não era o barulho normal da casa. Eram passos lentos, pesados, como se alguém estivesse caminhando pela casa, pisando sobre o piso de madeira. Levantei-me rapidamente, mas ao chegar lá, tudo estava em silêncio absoluto. O frio que tomava o ambiente era cortante, e a sensação de que alguém ou algo me observava era quase insuportável. De volta ao meu escritório, abri novamente o diário buscando respostas. Em uma das páginas mais desgastadas, encontrei uma passagem que me fez o sangue gelar. O viajante falava sobre uma entidade, algo que habitava os túneis e que se alimentava das sombras, escondendo-se nas trevas, aguardando o momento de se manifestar. Essa entidade, segundo o diário, havia sido libertada há muito tempo, mas seus segredos estavam guardados nos túneis e ninguém jamais deveria encontrá-los. A sensação de estar sendo observada cresceu a cada dia e, por fim, começou a se misturar com a dúvida. Estaria eu começando a perder a sanidade? Os sons, as portas, o frio. Tudo parecia cada vez mais real, mas ao mesmo tempo impossível. Naquela noite, caí em um sono profundo e então tive um pesadelo vívido. O viajante apareceu, pálido e fantasmagórico, olhando-me com olhos vazios. Ele sussurrou antes de desaparecer: "Não deixe que ele acorde." O medo que tomava conta de mim nos últimos dias só aumentou. O pesadelo com o viajante ainda martelava em minha mente, e os sons estranhos em minha casa não cessavam. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não podia mais ignorar a sensação de que as respostas estavam bem diante dos meus olhos, escondidas nas sombras da história de Lençóis. Precisava de mais informações, algo que explicasse o que estava acontecendo. Então, fui até o velho Antônio, um dos últimos moradores mais antigos da cidade. Ele era conhecido por saber mais sobre o passado do que qualquer outro. Antônio, com sua barba grisalha e olhar cansado, parecia viver uma vida isolada, assim como eu. Quando mencionei os túneis, ele me olhou com desconfiança, como se algo profundo o assombrasse. "Esses túneis", ele começou, a voz baixa, "são mais do que simples passagens. Durante o ciclo do ouro, uma sociedade secreta usava esses corredores para esconder riquezas, mas também para realizar rituais que invocavam algo muito além da compreensão humana.
Ele explicou que os antigos moradores da cidade, sedentos por poder e ouro, haviam invocado uma força maligna, algo que se escondia nos túneis, esperando o momento certo para se manifestar. A entidade que o viajante tentara impedir de retornar não era apenas uma lenda. Ela estava viva, esperando, e a chave para libertá-la estava nas mãos daqueles que ousaram desenterrar seu segredo. O viajante, disse Antônio, era um historiador que, ao descobrir o diário, havia se infiltrado nos túneis para impedir o retorno da entidade. Mas ele falhara, e agora, com sua partida misteriosa, sabia que o tempo estava se esgotando. Com essas palavras, a verdade se formou diante de mim. A entidade ainda estava lá, escondida, esperando para ser libertada. Eu não podia mais ficar parada. Decidi que iria até os túneis, antes que fosse tarde demais, para tentar impedir o que estava prestes a acontecer. A noite que se aproximava parecia mais densa do que nunca. Eu sabia que aquela seria a última vez que pisaria naqueles túneis escuros. Minha decisão estava tomada. O medo, que antes me paralisava, agora era apenas uma sombra distante, deixada para trás. Eu precisava enfrentar aquilo que o viajante tentara impedir, e que agora me aguardava nas profundezas da terra. Armava-me com o diário e uma lanterna fraca, minha única companhia na imensidão de escuridão. Ao adentrar no túnel, senti o ar gelado e pesado. Cada passo que dava parecia mais lento, mais carregado. E então, quando cheguei ao fundo do túnel, encontrei o corpo do viajante. Mas não era mais o homem que conheci. Seu corpo estava distorcido, como se algo o tivesse consumido por dentro. Suas feições estavam deformadas, os olhos abertos e vidrados, sem vida. Uma presença sinistra emanava dele, e não era difícil perceber que ele estava possuído pela entidade que ele tentara conter. A criatura que habitava os túneis se revelou então uma sombra negra, formada pelas próprias trevas, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Sua voz ecoou, não em palavras, mas em pensamentos. Você, como todos os outros, tentará me destruir. Mas minha presença na cidade é parte de um ciclo eterno. Eu sempre retorno. A verdade que a entidade revelou me atingiu em cheio. Sua presença era uma maldição, um mal que nascia e renascia, alimentando-se do medo e da dor dos que ousavam tentar interromper o ciclo. O viajante, eu agora sabia, fora o sacrifício necessário para manter o mal preso por mais um ciclo. Mas a chance que ele me dera, o diário, os símbolos, o conhecimento, era a minha única esperança. Senti o peso do que precisava fazer e, com as mãos trêmulas, usei o diário para traçar os símbolos nas pedras da parede. O ar tornou-se ainda mais denso. As sombras começaram a se mover. A entidade se aproximou, mas antes que pudesse se manifestar por completo, comecei a recitar as palavras escritas no diário. Cada palavra parecia queimar a minha língua, mas eu não podia parar. Quando terminei, uma onda de luz branca e pura surgiu das pedras e a entidade gritou, uma cacofonia de terror e raiva. Ela se retorcia, mas antes de desaparecer por completo, seus olhos se voltaram para mim, como se tentasse me arrastar com ela para a escuridão. O corpo do viajante desabou, agora livre, mas sem vida. Ele fora a chave para minha vitória, mas ao mesmo tempo, o sacrifício dele selara o destino de todos os que um dia se atreveram a desafiar aquele mal.
Eu sabia que, por mais que tivesse vencido aquela noite, algo dentro de mim estava marcado para sempre. O mal poderia ter sido banido, mas seus vestígios ainda restavam, escondidos nas sombras. Quando finalmente terminei, o silêncio tomou conta do túnel. A luz branca que havia banhado a escuridão desapareceu, e com ela, a presença maligna que por tanto tempo havia habitado aquelas cavernas. Eu me sentia exausta, meu corpo enfraquecido pela batalha e pela dor do que testemunhei. O corpo do viajante, agora livre da possessão, foi o último vestígio daquela luta. O ciclo parecia ter se quebrado. Os túneis, agora selados, nunca mais seriam usados. A cidade, tão pacata, voltou a respirar com a tranquilidade que há muito lhe faltava. Mas algo dentro de mim não se acalmou. Uma sensação persistente, um calafrio que percorreu minha espinha, me dizia que, embora o mal tivesse sido banido naquele momento, ele não estava realmente morto, não completamente. Passei os dias seguintes revisando cada canto do casarão, tentando dissipar a sensação de que algo estava fora de lugar, mas nada parecia estar errado. A cidade seguiu sua rotina, como se o passado nunca tivesse existido. Foi ao olhar pela última vez o diário, ainda guardado como um lembrete das sombras que enfrentamos, que notei algo que nunca tinha visto antes. Uma inscrição nas últimas páginas, quase apagada pelo tempo, dizia: "O mal aguarda, sempre esperando, e se retornar, você será chamada novamente." As palavras ficaram gravadas na minha mente, e uma sensação de impotência me invadiu. O sol estava se pondo quando olhei para o horizonte. A cidade estava em paz, mas em meu peito a dúvida persistia. O mal poderia ter sido apenas adiado, e eu não sabia se aquilo era realmente o fim ou apenas o recomeço de algo que ainda estava por vir. São Félix, Bahia, 1911. Uma cidade pacata, envolta pelo calor do interior, onde o som dos sinos da igreja ainda ecoa nas ruas de terra, reverberando nas memórias dos mais velhos. Aqui, em uma antiga igreja colonial de paredes gastas pelo tempo, um mistério se desenrolava lentamente, a cada dia mais inquietante. Eu sou o Padre Anselmo, e há mais de 30 anos sou o responsável por esta paróquia. A história que vou contar não é minha, mas sim de um homem simples, um sacristão que trabalhou na igreja por muitos anos e que, ao fim de sua jornada, levou consigo mais que o peso da fé. Esse homem, José Almeida, era um bom servo, cuidava do altar, limpava o pó das velas e se dedicava a manter a igreja em ordem. Mas há algo que ele não conseguia controlar, algo que vinha de uma parte da igreja que ninguém ousava explorar: as catacumbas. Ele começou a me contar, no início de 1911, sobre os sons que ouvia ali, especialmente à noite, quando a quietude da cidade permitia que qualquer murmúrio se amplificasse. Cantos e rezas vinham das profundezas, como se vozes invisíveis entoassem hinos de outra era. No início, pensei ser coisa da imaginação dele, um homem solitário e habituado ao silêncio das horas noturnas. Mas as histórias se repetiram e se intensificaram, trazendo uma tensão crescente à nossa paróquia. Os fiéis, ao saberem dos relatos, começaram a sussurrar, a temer que aquela presença que se manifestava nas sombras fosse algo de outro mundo, algo que não poderia ser explicado. Aos poucos, o sacristão ficou obcecado por esses sons. Ele falava com uma convicção crescente,
como se já não fosse mais o mesmo homem que cuidava do altar. Algo nas catacumbas parecia chamá-lo, como uma força invisível e irresistível. E como sempre acontece, quando a dúvida se instala, algo sombrio sempre está à espreita. Naquela época, ninguém ousou questionar mais a fundo. Mas José já sabia que algo ali estava aguardando o momento de se revelar. E eu temia que ele estivesse mais próximo de sua verdade do que jamais imaginaria. José Almeida, o sacristão, sempre foi um homem de fé sólida e mãos firmes. Quando comecei a ouvi-lo falar sobre as estranhas ocorrências nas catacumbas, imaginei que fosse apenas o efeito do cansaço ou o isolamento de sua vigília solitária. Mas as palavras que ele me contou não tinham o tom de uma simples inquietação. Havia uma preocupação crescente em sua voz, algo que não podia mais ser ignorado. Foi em uma noite fria de outono, quando o vento sibilava nas frestas das janelas da igreja, que José me relatou pela primeira vez o que ele próprio não queria acreditar. Ele disse que começou a ouvir, em noites silenciosas, sons que pareciam vir de muito longe, mas ao mesmo tempo estavam tão próximos que ele quase podia tocá-los. Eram cantos suaves, como orações sussurradas, seguidas de murmúrios incompreensíveis. Por semanas, ele tentou ignorá-los, acreditando ser um truque da mente, mas com o tempo, os sons se tornaram mais definidos. A igreja, com suas paredes de pedra e o teto alto que ecoava até o último rincão, parecia ganhar uma vida própria à medida que o mistério se intensificava. As sombras nas colunas, as velas que se apagavam sem explicação, tudo contribuía para uma atmosfera que pesava no peito. José começou a questionar sua própria fé, imaginando se aqueles sons não seriam de almas perdidas ou de algo mais sombrio que não pertencia a este mundo. O medo já havia tomado conta de seu olhar e a inquietação se refletia no seu comportamento. Mas o que me assustava não eram apenas as palavras de José, mas o silêncio que ele carregava consigo após cada relato. Ele sabia que algo estava além da compreensão humana, e mais tarde, isso seria o que ele jamais poderia escapar. A decisão de José estava tomada. Ele não podia mais viver com a incerteza, com as vozes desconhecidas que o atormentavam durante as longas noites. A cada sussurro vindo das profundezas da igreja, o peso em seu peito aumentava, até que o medo deixou de ser apenas uma sensação e se tornou uma necessidade. Ele precisava saber o que estava acontecendo nas catacumbas. A verdade, fosse ela qual fosse, estava à espera de ser descoberta. Na calada de uma noite sem luar, José preparou-se com uma seriedade que só a urgência do desconhecido poderia causar. Pegou uma vela apagada e a acendeu, os dedos trêmulos segurando com força o candelabro de ferro. O cheiro de cera derretida misturava-se ao ar pesado da igreja, que naquela noite parecia mais densa do que nunca. A luz tremulante da vela fazia as sombras dançar pelas paredes de pedra, amplificando cada ruído, cada eco que surgia do silêncio. Desceu lentamente pela escada que levava às catacumbas, os degraus rangendo sob seus pés, como se a própria igreja quisesse impedi-lo de avançar. A cada passo, o som das vozes se tornava mais claro, mais alto. Os cânticos e as rezas pareciam não vir de nenhuma direção concreta, mas de toda parte ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse impregnado delas. José não hesitou, mas seu coração batia acelerado e sua mão suava ao segurar a vela. As paredes da igreja pareciam se fechar à medida que ele descia.
e o medo o envolvia, mas sua determinação era maior. Ele não poderia voltar atrás agora. O que quer que estivesse esperando nas catacumbas, ele enfrentaria. A escada que descia para as catacumbas era apertada, com degraus de pedra gastas que rangiam sob o peso de meus pés. A vela tremia em minha mão, e a chama vacilava como se estivesse ciente da escuridão que a cercava. A cada passo que eu dava, os sons das vozes aumentavam, como se os cânticos e as rezas se aproximassem. Mas não havia ninguém à vista, apenas a umidade da pedra fria que parecia engolir o som, transformando-o em algo indefinido, envolto em mistério. À medida que me aprofundava nas catacumbas, a temperatura caía e o ar se tornava denso, quase impenetrável. O cheiro de mofo e a umidade daquelas paredes antigas me envolviam, tornando o ambiente ainda mais opressor. A luz da vela era fraca e mesmo assim as sombras pareciam se estender, se mover com uma vida própria, acompanhando meus passos. O espaço era estreito e eu me vi forçado a andar com cautela, temendo que uma única falha de atenção me fizesse cair. Os cânticos antes suaves agora soavam como murmúrios perto de meus ouvidos, mas não havia ninguém. O peso daquilo era como um peso invisível sobre o peito. Comecei a sentir a presença de algo mais, algo que não estava ali fisicamente, mas cujos olhos eu podia sentir em minha nuca. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi quando vi algo escrito nas paredes de pedra. As inscrições eram antigas, mas ainda legíveis, embora o idioma fosse estranho, desconhecido. Meu coração disparou ao perceber que se tratava de um aviso, algo que alguém, muito tempo antes de mim, quis deixar para trás. Mas o que aquilo significava? O que estava lá embaixo esperando por mim? Com a mente turvada, continuei explorando, uma força invisível me empurrando para frente mais fundo, em busca da verdade que já não parecia ser minha para descobrir. Ao adentrar mais profundamente nas catacumbas, a pressão no ar aumentava a cada passo, como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao meu redor. O som dos cânticos e das rezas, antes um murmúrio distante, tornava-se ensurdecedor. As vozes, se é que podiam ser chamadas assim, estavam por toda parte, vibrando através das paredes e do chão. Cada palavra que ecoava parecia uma incitação, uma invocação que me empurrava para o centro do abismo. Caminhei lentamente, os olhos tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Então o vi. Em um pequeno espaço mais à frente, iluminado apenas pela chama trêmula da minha vela, uma figura se erguia diante de um altar improvisado, rodeada por sombras que se esticavam como mãos no escuro. A silhueta parecia humana, mas sua presença era de algo que transcende o entendimento comum. Ela estava imóvel, mas a energia que emana dela era palpável, como uma força ancestral, imensa e indomável. A cada passo que eu dava em direção à figura, os cânticos se intensificavam, ressoando como um eco distorcido de uma época esquecida. O ar ao redor parecia reverberar com uma vibração que cortava a espessura do silêncio. Tentei me aproximar, mas uma sensação de terrível reverência me paralisava. Finalmente consegui falar, ou ao menos tentei, mas as palavras se perderam antes que eu pudesse pronunciá-las. A figura não se moveu, mas a tensão no ambiente era insuportável. Quando estendi a mão, ela se dissolveu em um vazio absoluto, como se nunca tivesse existido, deixando apenas um silêncio mortal em seu lugar. Fiquei ali, sozinho, no coração das catacumbas, sem saber se o que eu havia visto era real
ou apenas uma ilusão torturante. O medo, agora, não era apenas daquilo que vi, mas do que poderia ter visto e não compreendido. Quando José retornou daquelas catacumbas, ele já não era o mesmo homem. Sua postura, antes firme e confiante, estava agora curvada, como se o peso de algo invisível tivesse se instalado sobre seus ombros. Seus olhos, uma vez claros e atentos, pareciam agora vazios, como se a alma dele tivesse se perdido nas sombras daquele lugar. Ele tentou continuar com suas tarefas diárias, como se nada tivesse acontecido, mas logo ficou claro que algo em sua mente havia se quebrado. O sacristão passou a falar pouco, mas quando o fazia, suas palavras eram dispersas e incoerentes, como se ele ainda estivesse imerso no que quer que tivesse vivido nas catacumbas. Ele começava a ver a figura diante do altar em sua mente, em cada canto da igreja. As imagens se repetiam em suas noites, envolvendo-o em um pesadelo contínuo, onde a presença daquela entidade misteriosa se tornava mais real a cada vez. Ele se afastava da realidade, como se estivesse em constante busca por algo que nunca poderia encontrar. Eu observava de longe, com crescente preocupação, enquanto José se afastava mais e mais da fé que um dia o sustentou. Sua devoção se transformou em uma obsessão que o afastou de tudo o que conhecia. Não havia mais o homem que cuidava das velas, que limpava os altares com zelo. Em seu lugar estava um estranho, consumido por um vazio que parecia não ter fim. Ele deixava de lado suas obrigações, muitas vezes desaparecendo por horas a fio, como se estivesse em busca de algo além deste mundo. A paróquia, antes cheia de vida, agora respirava um ar pesado, como se a presença de José, ou melhor, da ausência dele, tivesse contagiado a todos. O mistério das catacumbas não só destruiu a sanidade de um homem, mas começou a infiltrar-se nos corações de todos que cruzavam a porta da igreja. O que havia acontecido ali, naquela escuridão, parecia ter deixado uma marca que ninguém conseguiria apagar. O desaparecimento de José Almeida foi um dos eventos mais estranhos e dolorosos que esta paróquia já vivenciou. Após semanas de comportamento errático e total afastamento da fé, ele simplesmente sumiu. Não deixou rastros, e por mais que procurássemos, não encontramos sequer um vestígio de seu corpo. A última vez que o vi, ele estava na porta da igreja, olhando fixamente para o altar, com os olhos vazios, como se estivesse vendo algo além de nossa realidade. Depois disso, não o vimos mais. As investigações sobre seu desaparecimento nunca foram conclusivas. Muitos na comunidade acreditam que José tenha sido consumido por aquilo que encontrou nas catacumbas, que a entidade ou presença que ele encontrou ali tenha arrastado sua alma para um lugar além do alcance humano. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas. O que quer que ele tenha visto naquele altar, ou a força que ele despertou, não poderia ser combatida por fé ou razão. Ele foi tragado pela própria escuridão que ousou enfrentar. A igreja, após seu desaparecimento, passou a carregar uma sombra ainda mais densa. Eu não sou mais capaz de andar por aqui sem sentir que há algo à espreita, algo esperando. Como padre, minha função é guiar as almas, mas mesmo eu me vejo hesitante diante daquelas catacumbas. E talvez eu esteja errado, mas temo que o que ocorreu com José não tenha sido o fim. O que quer que esteja ali, nas profundezas da velha igreja, ainda está à espera. A lição que deixo a todos, especialmente aos mais curiosos, é simples. Há coisas que não devemos tentar entender.
Há mistérios que, se desenterrados, podem consumir-nos de maneiras que nem a morte pode explicar.